eu dizia: Senhor, nós precisamos ser avivados. Nós precisamos viver esse reavivamento em nossa vida. Então acende aquilo que possa estar em nosso meio apagado. Acende aquilo que possa ter esfriado. Porque nós precisamos viver o novo do Senhor debaixo desse avivamento. E eu entendi da parte do Senhor que o avivamento nos conduz para o novo de Deus. Por isso que eu quero ler com vocês todo esse texto de 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 11. Nós sabemos que o 14 ele é o mais conhecido, é sobre ele que eu vou ministrar, mas eu quero contextualizar para vocês antes. O texto diz o seguinte: Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Concluiu tudo o que havia planejado fazer na construção do templo e do palácio. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse: ouvi sua oração e escolhi este templo como lugar para fazer sacrifícios. Se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre meu povo, então, se meu povo que se chama pelo meu nome humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita nesse lugar, pois escolhi e consagrei esse templo, onde meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele com todo o meu coração. Quanto a você, se me seguir fielmente, como fez seu pai Davi, obedecendo a todos os meus mandamentos, decretos e estatutos, estabelecerei o trono de sua dinastia, pois fiz esta aliança com seu pai Davi. Um de seus descendentes sempre governará Israel. Mas se você ou seus descendentes me abandonarem e desobedecerem a seus decretos e mandamentos, seguindo e adorando outros deuses, arrancarei o povo dessa terra que lhe dei, e rejeitarei esse templo que consagrei em honra ao meu nome, e farei dele objeto de zombaria, desprezo entre as nações. E embora esse templo seja agora imponente, todos que passarem perto dele ficarão chocados, perguntarão: por que o Senhor fez coisas tão terríveis como esta, com esta terra e com esse templo? E a resposta será: porque os israelitas abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que o tirou da terra do Egito, e em lugar dele adoraram outros deuses e se prostraram diante deles. Por isso ele trouxe sobre ele todas essas calamidades. Pai, obrigado pela tua palavra, que nessa noite ela traga para nós o entendimento que cada um de nós precisamos. Abrimos o nosso coração como uma terra fértil, e tudo que tentar roubar a semente do Evangelho, nós repreendemos em nome de Jesus. E nós olhamos e voltamos os nossos olhos, corações e ouvidos para Ti nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, diante dessa palavra que nós estamos lendo, eu quero começar uma introdução antes de entrar nela, falando que todos nós corremos um grande perigo, algo eminente em nossa vida. E eu chamo esse perigo de conformismo. Conformismo está relacionado a nós nos acostumarmos com situações da vida. E quando nós caímos em um conformismo, nós podemos entrar em uma grande apatia. E a apatia está relacionada a nós deixarmos de valorizar aquilo que precisa ser valorizado.
Isso pode acontecer em um casamento, isso pode acontecer em um relacionamento entre amigos e também pode acontecer com Deus, em nossa vida espiritual. E eu percebo que essa parte espiritual, o conformismo, muitos estão morrendo na fé, porque têm vivido uma vida de conformidade, uma vida de normalidade. E esse conformismo e essa normalidade denuncia algo na nossa vida espiritual, que nós nos esfriamos. O conformismo é sinônimo de esfriamento, é sinônimo de que nós estamos parados, nós estamos apáticos, nós não estamos fazendo aquilo que nós precisaríamos estar fazendo. Então, quando nós identificamos isso em, por exemplo, um casamento, o cônjuge precisa fazer com que o relacionamento volte a ter a chama novamente. Então, ele vai trazer flores para a esposa também pode trazer presente para o marido. Amém ou não amém, irmãos? Glória. Traz presente para o marido. Faz alguma coisa para que as coisas voltem a esquentar no relacionamento deles. E na vida espiritual é a mesma coisa, meus irmãos. Quando nós estamos frios, quando nós estamos apáticos, nós precisamos de um avivamento ou de um reavivamento. E a palavra avivamento, dentro do sentido bíblico, quer dizer manter algo vivo. Está relacionado a reviver, restaurar a vida. Então, se nós não estamos vivendo uma vida avivada, algo vivo dentro de nós, aquela chama, aquele amor, algo está errado. E nós precisamos trabalhar juntamente com Deus para que a chama do seu Espírito volte a acender em nossa vida. Esse texto que eu li para vocês, que é muito conhecido, versículo 14, ele é uma resposta de Deus para Salomão. E essa resposta foi dada quando Salomão dedicou o templo que ele construiu ao Senhor. E não foi dada logo quando ele consagrou ao Senhor o templo, porque o texto diz que ele construiu o templo e o palácio real. Após a conclusão do templo, foi mais ou menos de 11 a 13 anos que ele levou para finalizar o palácio real. Então, depois desse tempo, o Senhor respondeu Salomão. E diante da soberania de Deus saber quem nós seremos no futuro e o que vai acontecer conosco lá na frente, o Senhor traz essa resposta muito interessante para Salomão. Veja que naquele tempo presente, o povo de Israel estava vivendo um tempo de paz. Davi estabeleceu a paz durante o seu reinado sobre Israel. Não havia mais guerra. Todos os inimigos haviam sido derrotados. Salomão vivia um tempo de prosperidade, de sabedoria, de riquezas. Então o presente de Israel era confortável, era bom, mas Deus, mediante a sua sabedoria, soberania, por ele saber que o povo de Israel iria se desviar dos propósitos do Senhor nas gerações futuras, ele traz um alerta para o seu povo. Porque no versículo 19 diz o seguinte: mas se vocês se desviarem de mim e deixarem os meus estatutos e os meus mandamentos que dei a vocês, e forem e servirem a outros deuses e me abandonarem. Veja que Israel estava bem, adorando ao Senhor com seus sacrifícios.
Salomão ele fez sacrifícios de 22 mil bois, 120 mil ovelhas na ocasião, estava tudo ok. Mas o Senhor via o futuro. Sabia que o povo iria se desviar. Sabia que o povo iria se afastar. No versículo 22 o Senhor diz, e a resposta será, porque me abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e servindo-os. Por isso ele trouxe sobre vocês todo esse mal. Então, nesse contexto aqui, o povo já não estava mais avivado, já não estava mais com a chama acesa, já não estava mais voltado para o Senhor, mesmo sendo futuro, e o Senhor sabendo o que iria acontecer. Aí o Senhor já alerta Salomão o que o povo precisa fazer na multidões dos seus pecados para se voltarem novamente ao Senhor. Então ele traz 4 conselhos. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus, diante da sua soberania, mesmo o povo estando bem, não estando apático, o Senhor diz, quando esse povo me abandonar para voltarem para mim, eles precisam dar esses 4 passos para viverem novamente uma vida que agrada o meu coração. E nós, nessa noite, vamos falar sobre esses 4 passos que o Senhor anseia de nós, porque quem sabe há algo que está frio em relação à nossa fé ao Senhor, em relação à nossa busca. Você sabe que por qualquer coisinha, você, por exemplo, não vem na igreja, você não vai numa célula, tudo é desculpa, tudo isso revela a sua frieza espiritual. Então, se de fato nós estamos assim, nós precisamos buscar ao Senhor, para que novamente nós venhamos ter a chama acesa em nossos corações. Quantos estão comigo? Então, 2 Crônicas 7,14, pode deixar em tela. O texto diz o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome. E hoje esse povo somos nós, o novo Israel de Deus. Pedro, ele diz que nós somos um povo santo. Nós agora somos uma geração eleita. Nós somos sacerdócio real. Então essa palavra está relacionada a nós também, não apenas Israel, porque nós somos o povo que se chama pelo nome do Senhor. Então a primeira coisa que o texto nos ensina, se humilhar. Cerca de 1000 anos após Jesus, quando encarnou na terra, Mateus capítulo 5, Jesus traz o seu primeiro sermão, o mais extenso sermão de Jesus, chamado o Sermão da Montanha. Quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças, a primeira coisa que ele ensina é a seguinte. Mateus 5, 3 até o 5, presta atenção. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Jesus está falando sobre algo que o Deus Pai havia falado para Salomão cerca de 1000 anos antes. O Senhor, ele começa o seu sermão para os apóstolos e para aqueles que estavam
seguindo Ele, falando que a chave, preste atenção, para entrar no reino dos céus, se chama humildade. A chave para nós entendermos todas as coisas está relacionado a nós sermos humildes. Por isso que Jesus ensina, felizes os pobres de espírito. A palavra pobres aqui está relacionada à miséria, mendigos, aqueles que reconhecem que não são absolutamente nada. Felizes os que choram. Choram pelo quê, pastor? Choram porque eles precisam ser salvos, choram pelos seus pecados. Existe consolo quando nós clamamos pelo perdão do Senhor e choramos. Aqueles que choram pelos seus pecados serão consolados. E os humildes, aqueles que reconhecem de fato tudo isso, que são miseráveis, que choram pelos seus pecados, esses herdarão a terra. Por que muitas vezes, igreja, nós não conseguimos viver uma vida de avivamento por causa do nosso orgulho? Quantos de nós, falando na vida marital, sabiam que estavam errados, precisavam pedir perdão para o cônjuge, precisavam mudar, mas não fizeram e dormiram uma noite mal dormida, porque não quiseram se humilhar? Amém ou não amém, casais? Só minha esposa é corajosa? Nossa, eu vou pedir conselho para você. Vem cá. Você é um anjo. Você é um... Falta de humildade. A falta de humildade faz parte de quem nós somos, do homem caído. E nós vivemos uma vida distante do Senhor porque não queremos nos humilhar. Não queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Só que essa falta de humildade nos afasta de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 14 diz o seguinte: pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, se nós queremos compreender o reino dos céus, se nós queremos buscar a vida de Deus em nós, esse avivamento, nós precisamos viver uma vida de humildade. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. E esse é um dos pontos mais críticos que nós temos. A falta de humildade. Eu acho que pior do que a falta de humildade é a falsa humildade. Então nós precisamos olhar para dentro de nós nessa noite e ver se nós estamos chegando diante do Senhor humilhados, reconhecendo que nós estamos devendo algo, que nós estamos agindo de forma errada e clamarmos por misericórdia. E na sequência, o Senhor também pontua que se o povo se humilhar, buscar a minha face, buscar a minha face em oração, buscar e orar. Nós precisamos compreender, igreja, que o cristão que não ora está com problema. Sempre vai estar com problema. O cristão que não mantém uma vida de oração, ele terá muita dificuldade de viver uma vida de humildade. Ele vai ter muita dificuldade de ouvir a voz de Deus. O apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte: orai sem cessar. Não é que você tem que estar toda hora orando de olho fechado, caminhando, orando, gritando, Senhor, não. Mas orar sem cessar é a nossa vida espiritual, a nossa mente estar voltada ao Senhor, estar buscando ao Senhor, estar falando com o Senhor. Por isso,
faça coisa, ouça coisas, andem com pessoas que te aproximem de Deus. Se você não estiver andando com pessoas, ouvindo coisas que aproximem de Deus, dificilmente você vai manter uma vida de oração sem cessar. Aí que está o problema. Nós estamos fracos, porque nós só vivemos de alimento de domingo. Quantos aqui almoçam só no domingo? Dizem amém. Opa. Quantos comem uma vez por semana aqui? Pergunta para o seu irmão, você está comendo uma vez por semana só? Por que você não faz isso? Você vai ter certamente vai dar algum problema na sua nutrição. Sabe por que você está fraco espiritualmente? Você não tem orado todos os dias da semana. Assim como você come todos os dias, você precisa orar todos os dias. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face. Jeremias capítulo 33, versículo 3, o texto diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei. Por que nós não estamos muitas vezes fazendo as coisas direcionadas pelo Senhor? Porque nós não estamos clamando. Porque quando nós clamamos, Deus responde. E quando Deus responde, Ele anuncia coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Existem decisões que nós precisamos tomar, que não está relacionada ao nosso saber, mas está relacionado ao saber de Deus para a nossa vida. Não são as decisões que você quer tomar por si só, é aquilo que Deus precisa revelar. E por causa disso nós estamos vivendo uma vida fria espiritualmente. Pastor, será que o Senhor Jesus quer que eu ore? Eu acredito que sim. Mateus capítulo 6, versículo 9. Antes de falar sobre a oração do Pai Nosso, Jesus diz o seguinte: quando orarem, digam assim: Pai Nosso que está nos céus. Quando vocês orarem, há uma expectativa do nosso Senhor Jesus que nós venhamos orar. Se nós estamos recebendo pouco de Deus, é porque tem faltado na nossa vida esse capricho, essa disciplina espiritual da oração. Em muitos aconselhamentos, quando uma pessoa vem falar comigo, pastor, está dando tudo errado, eu pergunto, como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de meditação? Não existe outra forma de nós buscarmos esse alinhamento, esse avivamento espiritual na nossa vida, se nós não orarmos com o coração humilde na presença do Senhor. E o quarto e último conselho que o Senhor dá para o povo de Israel é se desviar dos seus maus caminhos. Quando nós viemos para Jesus, nós usamos uma expressão, que nós nos convertemos, fomos convertidos. Eu acho que é melhor essa forma, nós fomos convertidos pelo Senhor. E conversão está relacionado a mudar de direção. Se você fazia algo, é você não fazer mais aquilo que você fazia, meu irmão. Lembra que eu falei semana passada que o Senhor espera de nós não uma mudança de hábito, mas uma mudança de estado.
Se nós queremos ir até Jesus, nós precisamos deixar a capa que diz sobre quem nós somos, as coisas do passado. E nesse contexto aqui o Senhor está dizendo para Salomão que certamente o povo iria se desviar. E porque eles se desviaram, viriam gafanhotos, faltaria chuva, eles seriam prejudicados, porque eles estavam convertidos a deuses estranhos. Eles diziam que eram do Senhor, mas estavam convertidos a deuses estranhos. Quais são os maus caminhos da sua vida? São as pessoas que você está andando, está sentando à roda dos escarnecedores, tendo uma vida pecaminosa, tendo uma vida que não agrada ao Senhor. Veja que Jesus disse: tem morte espiritual, frieza espiritual, é porque existem maus caminhos. As palavras que eu falo, quantos nessa semana, quem sabe, não pensaram: eu me sinto fraco espiritualmente, e com o maior amor e respeito pela sua vida, eu quero te perguntar, em qual desses pontos você se encaixa, meu irmão? É falta de humildade? É falta de oração? Ou são os maus caminhos? Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Olha o que o texto nos diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que salva. Diz comigo: Deus é um Deus que salva. Deus é um Deus de misericórdia. Ok. Mas agora vem o alerta do Senhor. Sabe por que isso não está acontecendo muitas vezes na sua vida? É por causa do versículo 2. Mas as vossas iniquidades. Iniquidade, presta atenção nisso, ela é um pouco diferente do pecado. O iníquo é aquele que peca sabendo que está pecando. É a zombaria de Salmo 1. Aqueles que são iníquos estão zombando de Deus. Zombar de Deus. Forte isso, né? Zombar de Deus. O que é zombar de uma pessoa? É escarnecer de alguém. Então você está cometendo o pecado, você sabe que está, permanece naquele pecado, isso se chama iniquidade. Iniquidade é zombar de Deus. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vocês não ouçam. Quando nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, quando nós voltarmos a orar, quando nós nos humilharmos e buscarmos a face do Senhor, aí vem a sua misericórdia sobre nós. Que diz o seguinte: depois que você se humilhar, buscar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, aí eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas é necessário uma postura, igreja. Por isso que eu disse no início que o avivamento nos leva para o novo de Deus. O avivamento nos levará para andarmos naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Aquilo que Jesus disse: não se põe odres, vinho novo em odres velhos, está relacionado a isso. Não se põe remendo novo em roupa velha, está relacionado a isso.
Aquilo que o Senhor fala em Isaías, vocês não estão vendo, vocês não estão enxergando, que eu quero fazer algo novo no meio de vocês, é porque nós não estamos vivendo uma vida avivada. Meu irmão, de uma forma amorosa, onde você se encaixa? Se a sua vida é uma vida cheia de desculpas, cheias de justificativas, eu não estou fazendo, eu não fiz, eu não fui por causa disso, por causa daquele outro, por causa do fulano, por causa do filho, por causa do pai, tudo tem uma justificativa. Você está frio. E você precisa da presença do Senhor na sua vida. Por fim, o texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Diz o seguinte: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos, faça conhecida na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Quem sabe nós fomos exortados pela palavra do Senhor nessa noite, mas essa exortação é para nos lembrar que o Senhor é misericordioso. O Senhor é misericordioso para nos levar novamente para próximo dEle. Não viva uma vida fria, meu irmão. Não viva uma vida morna. Eu acho que está aqui uma vida morna. Porque o morno é pior do que o frio. Se você se encaixa em um desses 4, o Senhor amorosamente diz para você nessa noite que Ele quer avivar a sua vida. Ele quer sarar a sua terra. Ele quer perdoar os seus pecados. Você é humilde, meu irmão, para ouvir essa palavra. Você tem buscado a face do Senhor em oração? Ou você só ora antes de comer? Ou você só ora quando vem na igreja? E às vezes só fecha os olhos, começa a falar palavras e fica ali, o que vai ter para jantar depois do culto? Como o pastor está demorando, meu Deus, ele não para de falar. Ou são os seus maus caminhos, os seus pecados? Pecados todos nós temos, mas o problema é a iniquidade. Você sabe que está em pecado e continua andando no pecado. O Senhor quer sarar a nossa terra. Não seria eu que iria ministrar essa noite. E quando eu estava preparando esse sermão, eu me lembrava da minha oração durante as 12 noites. Está viva essa igreja, Jesus. O Senhor quer nos avivar, igreja. O Senhor quer um compromisso nosso. É isso que o Senhor quer de nós. Eu quero te convidar a se colocar em pé nessa hora. E nós vamos orar ao Senhor, nós vamos cantar ao Senhor. Pergunte para o Senhor nessa noite, em qual desses 3 conselhos eu estou falhando? Em qual dessas 3 exortações eu preciso mudar? E eu quero fazer isso humildemente, em nome de Jesus.